Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus Cristo, quero gravar mais um Pão Diário, fundamentado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 25. Uma das conversões mais famigeradas, conhecidas, uma conversão tão extraordinária, tão incomum, que tornou-se tema de hinos e tema de mensagens e devocionais e outros mais. Atos capítulo 16, nós temos aqui a primeira igreja, ok? A implantação da primeira igreja na Europa. Então existe uma lei, existe uma regra hermenêutica chamada Lei da Primeira Citação. Então, Atos 16, a gente deveria desmistificar um pouco aquilo que as pessoas fazem, tomando essas conversões, principalmente a conversão, se é que houve, não se sabe ao certo se houve conversão, mas houve sim libertação da menina escrava, da moça, da jovem escrava, e a conversão, que foi uma consequência da libertação, que foi uma consequência da prisão do apóstolo Paulo. Isso aqui é lindo demais, porque Paulo está preso por libertar alguém, e mesmo estando preso, a palavra de Deus está livre, e alguém é libertado por causa da sua prisão. Então a Bíblia é realmente extraordinária. Mas, então por conta da libertação desta moça, por causa da conversão desse carcereiro, nós às vezes, mistificamos um pouco a coisa, ou às vezes alguém deixa de considerar o que deve ser digno de nota. E o que é digno de nota é o fato de que, irmãos, essa conversão do carcereiro foi incomum, foi um milagre, e eu vou destacar aqui pelo menos 3 milagres. Mas eu quero lembrar vocês que a conversão da irmã Lídia, não tão barulhenta como a conversão do carcereiro, também foi um milagre. Você perceberá isso no início do texto. Um milagre físico, um milagre estratégico, um milagre proposital e, acima de tudo, uma ação divina que abre o coração desta para que ouça a mensagem de Paulo. Então, tudo que há nesse texto são milagres. Todas as nossas conversões, salvações, libertações e manutenção. Porque Jesus não é apenas o Criador, Ele é o mantenedor do universo. Ele não é apenas aquele que escreve o teu nome no livro da vida. Ele é aquele que te auxilia, que te ajuda a perdurar, a permanecer com o nome no livro ali escrito. Então, mais do que escrever, é preciso perdurar, permanecer ali escrito, para que seu nome não seja riscado. E isso também é um milagre, tá bom? Então, as 3 conversões, ou pelo menos os 3 encontros, seria assim melhor dito, são encontros milagrosos. E nós compreenderemos isso, e num próximo vídeo eu prometo relatar a diferença dos 3 encontros e chamar-lhes a atenção para essa regra hermenêutica da primeira citação. Então a primeira igreja está sendo implantada na Europa. E aquilo que lá aconteceu obedece à regra e à lei da primeira citação, dizendo que o evangelho chega a uma mulher rica como Lídia, a uma mulher extremamente pobre como a moça liberta e a uma pessoa de classe média como era o carcereiro. Mas esse é o assunto do outro vídeo, ok? Mas eu vou ler com vocês capítulo 16, verso 25, para falar deste milagre da conversão. Olha o texto. Perto da meia-noite, ou lá pelas meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Não diz cantavam e oravam e cantavam. Hinos a Deus. Não era hinos aos homens. Não era hinos de autoajuda. O Senhor vai te libertar desta prisão. Hoje é o dia da tua vitória. Não. Era hinos a Deus. A gente precisa às vezes definir de fato os hinos que realmente são a Deus. Enquanto os presos os escutavam. Olha que interessante, gente. Os presos ficavam ali escutando.
eles louvarem a Deus, que maravilha. De repente, sem prévio aviso, verso 26, houve um tão grande terremoto que foi abalado, olha o que foi abalado, os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos os grilhões de todos. Então esse é o poder libertador, aleluia, do Evangelho, o poder libertador da ação divina. Ora, o carcereiro, verso 27, tendo acordado, então quer dizer que ele estava dormindo, e vendo abertas as portas da prisão, olha que interessante, os presos de baixa índole estavam ouvindo Paulo e Silas cantar e orar e cantar. Esse homem de classe média estava dormindo. Eu prefiro ser um de classe baixa, mas ainda está ouvindo, do que ser um classe média e estar dormindo. Isso é outra história. O carcereiro, acordando e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e iria suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Você já sabe, né? Medo da retaliação. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças mal nenhum, ou nenhum mal, porque todos estamos aqui. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-as para fora, disse: Senhores, que me é necessário para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então fez subir para sua casa, pôs-lhe a mesa, alegrou-se muito com toda a sua casa. Por quê, irmão? Porque agora eles têm crido em Deus. Então esse é uma conversão milagrosa. Volto a repetir. Não use isso de amuleto. Todas as conversões são milagrosas. Há um milagre na conversão. Se não houver um agir milagroso de Deus, nenhum de nós nos convertemos a ele. Tá bom? Quais foram os milagres da conversão do carcereiro? 3 eu destaco aqui. Primeiro, o milagre físico. Como assim o milagre físico? A Bíblia diz que o cárcere tremeu. As correntes quebraram-se, as cadeias abriram-se, mas ninguém morre. Imagine, a Bíblia diz que é um grande tremor de terra, a ponto que o cárcere treme, mas não cai. O cárcere treme, gente, na proporção exata, na proporção certa, do cárcere se abrir, da cadeia se abrir, da corrente se quebrar, mas não cai um tijolo na cabeça de um dos presos. Gente, isso aqui é um milagre extraordinário. É a história do Mar Vermelho quando se abre, gente. Porque o vento é forte para abrir o mar, mas não derruba ninguém que está caminhando ali. Nem um senhorzinho de 80, de 90 anos cai com a força do vento. Você está entendendo isso? Isso é um milagre físico. Deus age na área física a fim de que aqueles sejam salvos e ouçam a palavra de Deus. Segundo milagre é um milagre moral. Por quê? Os cárceres se abrem, as correntes caem. O óbvio, o lógico, o racional é que os presos que estão encarcerados numa prisão romana, e as prisões romanas nem de longe lembram as nossas prisões nacionais, os presos eram torturados, você sabe disso, maltratados, e de repente as prisões se abrem, o correto é que eles saiam. Os grilhões se abrem, tanto verdade é que se o Paulo não diz para o carcereiro que todos estão ali, ele se mata. Porque a ideia que ele tem é o seguinte: uma vez que o cárcere se abriu, eles vão embora. Esse é o lógico, esse é o óbvio. Você sabe, há relatos históricos, contemporâneos, odiernos de nosso tempo, de presidiários que fazem escavações longas, longínquas, ok? Subterrâneas,
enfim, passam meses elaborando fuga, anos, elaborando rotas, maneiras fugitivas, mas agora está ali, a prisão está aberta. O óbvio, lógico, é que eles saíssem correndo porta fora. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nada disso acontece. Então eles estão presos ali pela mão de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus os prendeu mais do que o cárcere, mais do que a corrente, mais do que a prisão. A palavra de Deus teve capacidade de prendê-los. Terceiro e último milagre é um milagre espiritual. Que milagre é esse? Gente, só Deus para fazer um negócio desse. Só Deus para quebrar a prisão, quebrar a corrente. Só Deus para fazer preso ouvir, pregador. Só Deus, glória a Deus, para fazer um carcereiro que até meia-noite surrava Paulo e Silas, ok? Depois da meia-noite lavar-lhes os vergões. Só Deus para pegar, gente, um carcereiro e converter o seu coração, a ponto que de opositor e de inimigo se torna amigo e aliado. E ele traz Paulo e Silas para sua casa, gente, e o ouve pregar, sara-lhe a ferida, lava-lhe os vergões, põe-lhe uma mesa. Você está entendendo isso? Isso é um milagre. E aqui está a prova de conversão. Por quê? Porque as conversões resultam em atitude. Não foi uma conversão apenas oral, não foi apenas um falastrão emotivo que se converte de boca fora, mas é uma conversão comprovada por atos legítimos de uma mudança de vida. Então esses são os 3 milagres da conversão do carcereiro. Primeiro milagre, milagre físico. Segundo milagre, milagre moral, os presos não vão embora. Terceiro milagre, milagre espiritual. Aquele que batia, oh glória a Deus, atormentava e afligia, agora consola. Só Deus para fazer essas coisas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Prometo-lhes, se não hoje, amanhã, gravar aí um outro pão diário falando aí das diferenças destes encontros com Deus. Cada um de nós tem uma maneira diferente pela qual viemos a Cristo. O importante é que nós viemos a Ele. As conversões diferem em metodologias pelas quais Deus, na sua multiformidade, soube arquitetar, projetar e planejar, a fim de que nós fôssemos pescados, fisgados por Ele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deixe seu like, inscreva-se no canal, seja abençoado para a glória de Deus. Amém.